Começou. E aqui vai Instagram. Aqui pode deixar direto. 1, 2, 3, Instagram. Ai. 3, 2, 1. Shalom, povo de Deus, seja bem-vindo à Fé e Palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Esta é a Palavra de Deus. Você quer ser cheio de fé? Está aqui a Palavra. Se encha da palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. E o próprio apóstolo Paulo disse que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Diz o apóstolo Paulo no capítulo 10 e no versículo 8 de Romanos. Amém? Vou falar nessa aula hoje, ouvir a voz de Deus. Como ouvir a voz de Deus, como ter certeza que é a voz de Deus, e como ter a palavra de Deus para você ter o que? A direção certa de Deus, a motivação certa, a direção certa e o mover de Deus na tua vida. Amém? Então, eu quero ler aqui em João 10, 27, e diz assim, hoje vai ser como ouvir a voz de Deus. São passos bem fáceis e simples para você ouvir a voz de Deus. João 10, 27 diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Assim como as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, nós como ovelhas também devemos ouvir a voz de Deus. E antes de você ouvir a voz de Deus, nós temos algo que todos os cristãos devem fazer para ouvir a voz de Deus, que é a hora quieta ou a hora tranquila. O que é a hora quieta ou a hora tranquila? É aquela meditação que você deve fazer todo dia, ou seja, é um tempo que você tira a sós com Deus, só você e Deus, não é você e a sua mulher, não é você e o marido, não é você e o filho, não é você, enfim, o seu celular, suas redes sociais, é só você e Deus. Então, você pode escolher um lugar na natureza, um campo, um lugar, um monte, geralmente eu vou para um monte, alguns escolhem de manhã cedo, outros à noite. Cada um tem o seu tempo certo de se encontrar com Deus. É um encontro com Deus, mas é a hora quieta, a hora tranquila, a hora sós com Deus. E essa hora sós é bem fácil, porque é nesse momento que você vai ouvir a voz de Deus. Então, nós temos 5 passos para ouvir a voz de Deus, mas antes de ouvir a voz de Deus, você precisa fazer o quê? Uma meditação. Porque Deus não vai falar contigo se você está agitado, se você estiver preocupado, se você estiver nervoso ou pensando em outras coisas, pensando lá não sei onde, uma viagem, não. Nós temos que ter o quê? Os requisitos para essa hora silenciosa, essa hora quieta, essa hora sós com Deus. Então, primeiro, é o lugar, né? A hora quieta, a hora tranquila, a meditação, lugar silencioso, lugar tranquilo, desligar o celular, levar a Bíblia. Amém? E primeira coisa que você vai fazer, se sujeitar a Deus. Tiago 4, 7 diz assim, ó, se sujeitai-vos a Deus e Deus chegará a vós. O que significa isso? Significa que você vai se lançar na mão de Deus. Pai, ó meu Deus, eu me lanço nas tuas mãos, eu me sujeito a Ti.
sujeito aos teus pensamentos, às tuas emoções. Nós temos a mente de Cristo e você deve acalmar a tua mente carnal e se sujeitar a Deus. O segundo ponto aqui é lançando sobre ele toda a ansiedade. 1 Pedro 5,7, que diz assim, 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação, crise de ansiedade, agitação, nervosismo. O que mais, pastor? A pastora está comigo aqui. Amém? Olá, boa noite. Então, essa ansiedade você tem que tirar da tua, porque a ansiedade pertence à mente carnal. Sabe que a internet, ela é uma coisa boa, a internet, mas ela trouxe muito o quê? Agitação de pensamentos. É aquela aceleração, né? Uma síndrome de aceleração de pensamentos. As imagens. Como é que você vai ter um encontro com o Criador, a sós com Deus, se você atualmente está pensando em mil coisas, mil imagens? Não. É nesse ponto que você se sujeita a Deus o primeiro. Na hora quieta você vai se sujeitar a Deus, você vai lançar sobre ele ansiedade, preocupação, tirar essa ansiedade, tirar essa preocupação, tirar esse nervosismo. Amém? Depois disso aí tudo, você vai resistir ao diabo. Tiago 4,7 diz, resistir ao diabo. Você vai fazer uma oração dizendo, cala-te, diabo, fuja, resista esses espíritos. Porque às vezes os espíritos malignos estão ali para quê? Para te dispersar do pensamento. Um espírito de dispersão, um espírito de... uma coisa, às vezes a pessoa está numa passividade, é um espírito de passividade. Existe a passividade carnal também. Mas se a pessoa começa a quer meditar na palavra, fica olhando uma formiguinha, daqui a pouco fica 10 minutos olhando a formiguinha. Às vezes a pessoa está também num estado assim, de preocupação, que ela sai daqui, ela vai, o corpo daqui, mas ela vai para outro lugar. Resiste ao diabo e ele vai fugir dessa palavra. Né? Morrer para si próprio. Ou seja, Jesus disse que devemos morrer para si próprio e carregar a cruz todo dia. O que é morrer para si próprio? Tu vai crucificar teu eu ali para dizer, Senhor, eu morro para mim mesmo, para esses pensamentos meus. Só quero pensar em Ti agora, na Tua palavra. E depois você vai buscar, por último, a direção do Espírito. Você vai pedir para o Espírito Santo, Espírito, entra nos meus pensamentos, entra na minha vida e me enche da Tua graça. Amém? Depois de tudo isso, nessa mesma hora, a sós com Deus, hora quieta, hora tranquila, que é a tua meditação, né? Se você vai descansar em Deus. Se vier um pensamento de confessar pecado, confesse pecado, de culpa, de negativismo, palavra de boca, começa a confessar pecado também. Essa hora quieta. Mas você vai descansar em Deus e esperar o quê? Que o Espírito te mostre uma palavra que você precisa crer e confiar. Amém? Nesse momento não é a hora de você estar pedindo coisa alguma, nem de esperando nada, mas unicamente esperando que o Espírito se mova e te dá uma palavra dentro da palavra de Deus. Amém? Então, quando você morre para si próprio, você tira os pensamentos carnais, que é esse de preocupação, se submete a Deus, você resiste ao diabo, só sobra uma voz, coisa maravilhosa, só sobra a voz do Espírito, e é um momento precioso de visitação do Espírito. Eu lembro que eu estava assim quando cheguei no Chile e tirei toda a preocupação, a ansiedade, porque eu estava na faculdade, lá na universidade, e não queria, eu não ia ficar lá, e quando pedi para Deus a direção, a palavra, não é nem direção, né? É a palavra, para ver que caminho você vai tomar. Eu gosto de usar assim, ó. Eu não gosto de usar, eu tenho uma direção. Não, eu gosto de usar assim, eu tenho uma palavra que me dá o quê? Destino, que me dá decisão, que me dá direção. Amém?
Eu lembro que Deus me deu uma palavra em João 1,6. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era, na Bíblia está escrito João, mas eu li como Paulo. Glória a Deus. Amém? Se ficou alguma dúvida, tira a dúvida também. Tira a dúvida, tira os pecados, tira a murmuração, tira as palavras negativas. Amém? Esta é a hora quieta, que é uma premeditação, ou melhor, uma antecedência da palavra que Deus vai falar contigo. Preparação. Uma preparação, né? Uma preparação, que é a meditação para Deus falar contigo. Se você fizer esses passos, Repete. esses passos são bem simples. Primeiro, um tempo a sós com Deus. Você vai um tempo a sós com Deus. Você vai pedir, vai se sujeitar a Deus. Você vai morrer para si próprio. Você vai tirar toda a ansiedade. Você vai resistir ao diabo. Só vai sobrar uma voz, que é o Espírito. Aí você descansa em Deus. São passos simples e tremendos para você ouvir a voz de Deus. E nesse tempo ali você vai até pedir perdão para Deus, você está coisas erradas, coisas até mesmo de incredulidade, de pecados de omissão, de pecados de procrastinação, que muitas vezes Deus mandou tu fazer algo, tu sempre leva com a barriga para frente. É o momento de consertar ali. Porque Deus quer que nós consertamos a nossa vida a sós com Ele. Amém? Vamos entrar agora na palavra que eu ouvi a voz de Deus. Nós precisamos ter uma palavra para toda decisão que vamos tomar na nossa vida, porque a palavra é a base de tudo da nossa vida. Se não é a palavra, você não consegue decidir, você vai decidir errado. Se não é a palavra, você vai ter uma direção errada. Se não é a palavra, você vai ter uma inclinação carnal. Por isso que é a palavra que nos dá o destino, é a palavra que nos dá a decisão e a palavra que nos dá a inclinação. Os profetas sempre falaram assim, ó, né? Os profetas sempre disseram assim, ó, e veio a minha palavra do Senhor. Mas onde é que eles estavam? Em meditação, um tempo a sós com Deus, e às vezes até ouvindo uma música. Na hora da hora quieta, pode até botar uma musiquinha ali para você orar. Vamos seguir então? Primeiro, palavra. Amém? Buscar esses 5 passos agora são decididos. Decisão muito forte para a tua vida. Se você fizer isso, você vai ouvir a voz de Deus todo dia na tua vida, junto com a palavra de Deus. Você não vai ouvir a voz ligando para um profeta, ligando para alguém para escutar a voz de Deus, não. Você tem a palavra na tua boca, no teu coração, que é a palavra da fé que pregamos, Romanos 10, 8. Amém? Capítulo 10 de Romanos. Então a palavra é que vai te dar a palavra específica, a palavra rema. Quando você quer decidir, quer ter um destino novo na tua vida, você precisa de uma palavra específica, uma palavra rema. E essa palavra que vai decidir tudo. Eu lembro que quando eu fui comprar o terreno que nós moramos hoje, faz quase 15 anos nessa casa aqui, e Deus nos deu, eu fui em 40 lugares para comprar e nenhum deu certo. Aí eu parei de buscar pela carne, pelo braço da carne. Eu fiz esses passos todos da meditação, da hora quieta, sós com Deus, e busquei uma palavra, esperei uma palavra. Você tem que ficar naquele lugar, às vezes 1 hora, ou às vezes uma manhã, e esperar a palavra. E eu busquei essa palavra e veio Salmo 26. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude. E para mim me veio assim, ó, toda a terra é de Deus, e Ele dá a quem Ele quiser. Aí eu disse, essa palavra é minha. Me veio essa palavra como fogo, me veio essa palavra como espírito, e renovou. E me deu o quê? Uma decisão, um destino, me deu o quê? Uma tomada de decisão para a minha vida, e hoje eu e minha família. Aí eu fui negociar o terreno, e deu certo. Hoje nós moramos nesse terreno que Deus nos deu, amém? Né, Ana? Amém. Então, primeira palavra. Segundo, depois da palavra, quando você tem a palavra, Deus te deu uma palavra específica, uma palavra rema específica, que é a palavra que Deus vai te dar para te ver, a ti a palavra do Senhor. Aí vê essa palavra. Fique quieto, não fale para ninguém.
mas você vai buscar sinais. O Salmo 86, 17 diz: pede-me um sinal da tua bondade. O Salmo 86, 17 é o Salmo de Davi, que Davi pedia sinais. Jesus também disse: esses sinais acompanharão aqueles que creem. Amém? Então, você vai botar de 3 a 5 sinais. Por exemplo, nesse terreno aqui, botei 5 sinais. E veio 5 sinais. Terceiro, depois da palavra, depois dos sinais, você vai botar uma coisa tão simples, que são confirmações. Repita comigo então. Confirmações. Confirmações. Primeiro, palavra. Segundo, sinais. Terceiro, confirmações. O que são confirmações? São confirmações que o teu marido, o teu cônjuge, tua mulher, os teus filhos, ou aqueles que têm a mesma fé, que estão em concordância contigo, Mateus 18, 19, ou mentores, ou também pastores, que são teus líderes, e pessoas que realmente você confia, que estão mentorando a tua vida, e esses também vão te dar confirmações da tua decisão conforme a palavra que Deus te deu. Amém? Eu me lembro desse terreno aqui, Deus me deu 3 confirmações, com profetas de Deus. Então, palavra, sinais, confirmações. Depois da confirmação vem o quê? Vem uma coisa bem simples, que é paz interior. Amém? O que é a paz interior? A Bíblia fala em Colossenses, não sei se você quer ler para mim, Colossenses 3,15 diz assim, ó. Colossenses 3,15 fala sobre uma paz que é um juiz dentro de nós. Se bem que eu tenho outra palavra que também diz assim, que a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará a tua mente e teu coração em Cristo Jesus. Essa é a paz, que é o Shalom, que Jesus nos deu, que pertence aos filhos de Deus. Mas quando a tua mente quando você não faz a hora quieta, a tua mente está cheia de preocupação e ela não tem paz, porque ela pode sair a paz. Por quê? Porque a tua mente carnal está agitada. Então você precisa o quê? Morrer para si próprio, você precisa resistir ao diabo e tirar a ansiedade. Então, a paz interior que Deus nos dá, a inclinação do Espírito é essa. Colossenses 3,15. 3,15, é isso? E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em o corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Tem outra versão que diz assim, a paz de Deus é o árbitro no vosso coração. O que é árbitro no vosso coração? Ela domina o vosso coração. Árbitro é um juiz. Então, quando você tem paz, você deve tomar decisão. Quando você não tem paz, antigamente a paz era chamada assim, quando o sumo sacerdote queria tomar uma decisão, Davi consultava o sumo sacerdote, ou a estola sacerdotal, ou o levita, ou o profeta, ele consultava assim, ó, vou para a guerra, Urim e Tumim, sim ou não? Aí vinha o sim, vou. Vou vencer meus inimigos? Sim. O Urim e Tumim, que era? Paz, e as pazes, no plural, paz, cheio de paz, e também a luz, ou seja, claridade, que seja paz interior que gera claridade, que é a palavra que te dá claridade. Amém? Então o que acontece? Primeira palavra, recapitulando aqui, para ouvir a voz de Deus. Palavra, tudo isso aí depois da hora quieta. Palavra, sinais, confirmações, paz, que excede todo entendimento, que é o árbitro. E essa paz tem a mesma coisa, irmãos. Assim, quando você vai fechar um negócio, você vai comprar alguma coisa, se você não tem paz, não faça. Eu sou assim, se eu chegar numa reunião e ver um monte de gente, eu sinto assim, que naquele lugar não tem paz, não tem alívio. Jesus disse que eu vos levarei, e eu não fico naquele lugar. Eu só dou uma volta assim, digo assim, Deus abençoe você, estou indo embora. E estou indo embora. Porque se eu não sinto paz, eu não faço aquele lugar. Então aprenda, não fique no lugar que não tenha paz. Jesus disse que se você receber naquela casa, que a vossa paz fique naquela casa, senão vai embora. Amém? Essa paz aí, depois palavra, sinais, confirmações, paz, que é do Espírito,
Você sente paz pelo Espírito? Depois de tudo isso, o quinto passo, o que é? Descansar na palavra. Aí você tem a palavra. Você tem a palavra na tua mente em Cristo, você tem a palavra na tua boca, você tem a palavra no teu coração, e você vai fazer o quê? Falar a palavra. Você vai profetizar a palavra, você vai proclamar, fazer uma proclamação, assim diz o Senhor, e também você vai confessar a palavra, orar na palavra, e você vai proferir a palavra contra os teus inimigos. É isso que eu fiz. Quando me veio a palavra do Senhor até a sua plenitude, eu comecei a proclamar, quer dizer, a palavra. Assim está escrito. E descansar em Deus, esperar em Deus. E tem uma coisa que nós devemos fazer também: agir baseado na palavra. Amém? Isso tudo o que é? É algo que Deus te dá, do Espírito. Amém? Amém. Então nós temos os passos principais que são aqui, que são a meditação, que é a hora quieta, a hora tranquila, aquele espaço que eu falei ali, e depois tem quando você recebe a palavra, aí você vai tomar uma decisão. Por que tem muitos crentes que dão com os burros na água, ou seja, não dá certo as coisas? Porque a ganância, olha, nós temos que morrer para o eu, morrer para a ganância e para a cobiça, porque a cobiça às vezes vem uma proposta assim, ó, você está buscando algo e vem uma proposta assim de um absurdo. Eu vou fechar esse negócio. Você sai correndo, tem que ser hoje. Não vai. Se não tiver paz, não vai. Tem gente que, olha, muitos anos atrás eu entrei num barco furado desse. Eu fui fechar um negócio e me trancou aqui dentro da paz de Deus. Ela me trancou, árbitro. E eu fiz o negócio, eu perdi dinheiro. Eu paguei então para aprender. E eu nunca mais tomei decisão sem ter a palavra, sem ter sinais, sem ter confirmações, sem ter a paz que Deus nos dá para aquilo ali, e também a paz que Ele te dá ao entrar e sair e tomar aquela decisão e eu aguardar e descansar na palavra no tempo de Deus. Amém? Quero deixar essa palavra para ti. Vamos profetizar essa palavra. É muito importante você tomar toda a decisão, tomar todo o teu destino e não prejudicar a tua família por causa de decisões na carne. Toda vez que o cristão toma uma decisão carnal, ele não busca a palavra, ele não busca sinais, ele não busca confirmações, ele não busca a paz interior, dá tudo errado, porque a inclinação da carne é morte, é apodrecimento, é coisa errada. Mas a inclinação do Espírito, está escrito, é vida e paz. Aí você vai ter vida aqui, vai brotar aquele negócio, vai dar certo, vai frutificar em nome de Jesus, amém? Quer dar um alô para alguém aí? Não? Quero divulgar o livro da minha filha, que é Rei de Espadas e Lobos. Adquira esse livro, compre para dar de presente para alguém que é jovem, que é adolescente, enfim, que está passando por situações assim mesmo, assim, que não tem paz. Baixa um pouquinho. Né? Aqui. Glória a Deus. Vamos lá então? Glória a Deus. E ajude com os projetos da África. Nós temos nosso orfanato que estamos construindo em África. Ajude, faça um propósito. Né? Com R$50 você pode ajudar uma criança a se vestir bem, a comer bem em África. É isso que nós estamos fazendo lá com o nosso missionário Inácio, né? E na região de Sofala, Moana Sanzaya, Criança Feliz, que é o nosso projeto na Missões Além Fronteiras. Amém? Queridos, Deus abençoe, fique na paz de Deus, Shalom, Salam, né? E paz seja com você. Pode falar? Faz uma oração. Amém? Vou orar Vamos pela orar tua pelas vida agora. famílias, é dia de trabalhador hoje. Hoje é o dia de trabalhar, vamos orar. Abençoa, Senhor Jesus, dá a tua provisão. Amém, Jesus. O salário dos trabalhadores que clamam, Senhor, por esse país afora, venha a tua justiça, venha a tua graça e tua justiça. E aqueles que são teus amados, Senhor, que confiam em Ti, se o Senhor não vigiar a casa, em vão trabalha o sentinela, em vão fica o trabalhador, meu Deus. E nossos brasileiros,
esse povo que está aqui na nossa pátria e que está Amém, nos ouvindo também, Jesus. aprenda, meu Deus, a labutar, descansar em Ti, confiar em Ti e investir no Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Shalom, queridos. Deus abençoe.